Bate-papo das 6. Oferecimento Unique. Seja Unique. O Unique está pronto para você morar e as primeiras casas já estão sendo construídas. Você e sua família têm um loteamento com segurança 24 horas e liberdade para seus filhos brincarem às margens da Ju-Paraná. O Unique tem localização privilegiada com benefícios, condições e valores que nenhum outro empreendimento da região oferece. Seu tempo é agora. Construa aqui o seu sonho com parcelas mensais a partir de R$ 2.900. Seja Unique. Olá, você ligado na TV Sim Linhares, canal 16.1. Uma alegria estar chegando até a sua casa, você já aí no descanso depois de um dia inteiro de trabalho. Para quem está trabalhando também, né? O Bate-Papo das 6, esse nosso encontro de todas as tardes, sempre das 6 às 7 da noite. Reprise no dia seguinte, das 6 às 7 da manhã. E no domingo, a partir das 15 horas, também a reprise de todos os programas veiculados ao longo da semana. Hoje estamos trazendo mais um assunto muito relevante, muito importante. Vamos tratar de saúde também nesta quinta-feira. Mas antes disso, de apresentar os nossos convidados e mostrar aqui o assunto que nós vamos tratar hoje, vamos ver como é que está o nosso trânsito. Noite de quarta-feira, aliás, de quinta-feira, perdão. Tranquilo, né? Cruzamento aqui, muito próximo da nossa TV Sim, aqui o trevo de acesso ao bairro São José, Planalto, toda essa região norte, né, para quem vai sentido Canivete, também movimento tranquilo, sentido oposto também, o trânsito fluindo normalmente. Vamos ver como é que está o movimento ali na região entre os bairros Três Barras e Lagoa do Meio, também tranquilo, pessoal seguindo tranquilo para casa, alguns indo para a faculdade, para o trabalho, etc., um movimento tranquilo nesse comecinho de noite de quinta-feira. Gente, o papo hoje é saúde bucal, mas aí é um contexto bem amplo, né? A gente vai tratar aqui sobre saúde bucal. Estou aqui recebendo 3 grandes profissionais da área, Dr. Itamar Teixeira, que é cirurgião dentista, estomatologista e coordenador do Programa de Saúde Bucal do município. Boa noite. Boa noite, Cláudio. Boa noite, telespectadores. Prazer é todo meu estar aqui. Bacana. Conosco também a doutora Gilmara Figueiredo, periodontista e implantodontista. Depois eles vão explicar todas essas especialidades. Boa noite. Boa noite, boa noite, boa noite, pessoal de casa. Boa noite, queridos. Prazer tê-la conosco. Doutor Luiz Fernando Melo, que é cirurgião dentista bucomaxilofacial. Luiz Fernando, boa noite. Boa noite, Cláudio. Boa noite, telespectadores. Bacana. Gente, olha, os tratamentos, né, as técnicas que nós temos hoje, tratamento da saúde, para manter a saúde bucal, para correção de problemas, né, enfim, para as mais diversas situações que nós temos hoje, desafios que a medicina, né, relacionada à saúde bucal tem. Tudo tem jeito praticamente hoje, né? E falou de saúde bucal, praticamente tudo tem jeito hoje, né, Itamar? Sim, desde a saúde mesmo, propriamente dito, né? Quando a gente fala de um câncer de boca, por exemplo, até a estética, aquilo que é mais estético, as lâminas, as lentes de contato, não é? Né? Isso tudo isso é saúde bucal. A face renovada, não é? Aquilo que a odontologia tem para propor. Doutora Gilmara, a gente percebe hoje com o avanço, né, senhora, que é implantodontista, ou seja, trabalha com implantes, né? Periodontia também, que é a parte gengival, óssea. Da gengiva, que é todo um conjunto, né, gente? A boca é um todo, é um mecanismo, né? Aí que daqui a pouco a gente vai destrinchar isso, tem várias partes e especialidades também, né? Interessante como as pessoas hoje têm procurado o serviço para melhorar, né, a questão do sorriso, mastigação, a saúde bucal como um todo, e isso tem devolvido a autoestima mesmo às pessoas. Se nós compararmos a população brasileira, ela está envelhecendo, né? E nós vemos que a população do Brasil, ela também precisa de um atendimento específico, né? Nós éramos chamados países de dentados, mas não somos mais, né? E a implantodontia, a prótese, são especialidades reabilitadoras, né? Elas devolvem a saúde, a autoestima para as pessoas, e isso tem assim, sido um referencial, a implantodontia também nesse quesito da saúde bucal, para devolver a função e a estética. Pois né? Doutor Luiz Fernando, a saúde bucal que é muito importante para manter a saúde do corpo inteiro, né? Porque às vezes uma mastigação, por exemplo, errada pode trazer outros problemas, né? Além da... Com certeza, Cláudio. Nós temos uma máxima, né, que a alimentação você começa pela boca. Então a saúde começa pela boca.
Na verdade, quando nós analisamos no todo a saúde, um paciente, até mesmo restrito à odontologia, nós não podemos pensar só em dente. Isso era um passado já. Hoje, no presente, nós pensamos o paciente como um todo. Evoluiu-se bastante nesse aspecto. Com certeza. Bacana. Vou pedir ao pessoal de casa também para mandar aí sua sugestão, pergunta. Vamos aproveitar, viu, gente? 3 especialistas aqui na área de saúde bucal. Se tiver alguma pergunta, alguma dúvida, pode mandar. O WhatsApp 996224547. Eu vou dar aqui o pontapé inicial do Dr. Itamar, porque ele é responsável pelo programa de saúde bucal do município, né? Faz os atendimentos aí no serviço público. Dr. Itamar, um grande perigo hoje que nós temos em relação à saúde bucal é a questão do câncer de boca, que é bastante incidente, né? Sim, é uma incidência bastante grande. O câncer de boca ele é muito agressivo, ele é um dos mais agressivos do corpo humano, não é? Mata com muita rapidez. Então, assim, a gente tem que estar muito atento a isso, não é? Um câncer de boca mexe com toda a família, não é? Mexe com a família como toda. Aliás, todo câncer. Mas o câncer de boca, ele mexe de forma muito intensa. Agora, em linhas gerais, só para a gente compreender, quais os sinais que a pessoa pode estar desenvolvendo um câncer de boca pode apresentar? Bom, desde pequenas feridas, caroços, de sensibilidade em alguma área da face, não é? Uma sensação de que está engasgado, uma sensação de rouquidão repentina, aquela sensação de que a voz alterou, né? E não tem voltado, não por simplesmente uma gripe, pode ser um câncer de boca. Aquele machucadinho na boca que não sara nunca, isso pode ser um sinal. Pode ser um sinal. Aí ele começa pequenininho, tá, Cláudio? A gente fala muito assim que os dentistas veem, o câncer já viu o dentista, mas às vezes o dentista não viu. Então é muito importante assim, a visita regular ao dentista a cada 6 meses, né? Isso é importante porque o dentista tem a acuidade para olhar isso. Ele vê isso o tempo inteiro, não é? Então assim, às vezes a pessoa espera achar que o dentista só vai quando ele precisa, quando tem uma dor. Às vezes vai de 10 em 10 anos. E é muito complicado você descobrir um câncer de 10 em 10 anos. Né? Você vai ter que estar vendo isso no início. Doutora Gilmara, é importante, hoje os profissionais eles estão muito atentos a esse aspecto. Né? Por mais simples que seja o procedimento dentário, chegou no consultório, ele tem que estar apto a fazer essa avaliação como um todo. Né? Sim, a prevenção é a primeira entrada, né, de nós como os profissionais para avaliarmos o paciente. Então, todos os profissionais da odontologia estão habilitados a avaliar preventivamente tanto a parte clínica, né, que é a observação de lábio, língua, assoalho de boca. Às vezes as pessoas acham que o dentista só olha o dente. Né? Mas você trata... Não, nós olhamos o paciente como todo. E a boca ela não está separada do restante a porta de entrada, como diz do corpo humano. Então a gente precisa ter essas frequências de avaliação com o profissional, porque ele vai poder te dar um atendimento antecipado, podendo ver também lesões iniciais, conforme o professor Itamar colocou. Buscar o tratamento. E buscar o tratamento adequado. Bacana. Aliás, o doutor Itamar trouxe até alguns exemplos de alguns traumas até, né, doutor Itamar, que a gente podia pedir a produção para ir colocando. De repente você se identifica com algum problema, né, que esteja ocorrendo aí, está com algum probleminha na boca e aí está na dúvida. Vamos colocar os menos assustadores, né? Mas é importante, viu, gente? A gente faz questão de mostrar. Lesões pequenas, né? O que é isso aí? É uma lesão, é uma fibrose, né? Que causada ali por atrição, uma atrição constante, né? Mas esta aí já é uma lesão que a gente tem que biopsiar, muito provavelmente. Tá? Entendi. Pode passar. Porque também tem que olhar também aí os fatores de risco que esse paciente tem junto, não é? Se é um paciente fumante, se é um paciente que faz uso constante de álcool, né? Se ele faz uso de outras drogas. É um fator que pode desencadear a questão do câncer de boca? Sim, ele é o principal fator de risco. Ali nós estamos vendo o lábio, o dentista também cuida dessa área. Porque o lábio, a face como um todo, está dentro da face, da cabeça, do pescoço, do hioide, né? Para cima. Isso é causado queimadura, sabe de quê? O paciente lamber no entorno. Nossa, não é? É um hábitozinho. Ali a gengiva, tá vendo? Uma inflamação na gengiva ali? A gente trabalha nessa área de periodontia. Sim. E periodontia é tudo que está em volta do dente. Então a gente tem gengiva, osso, ligamento alveolar. São áreas estruturais que suportam o dente, que dão suporte, sustentação.
Que se em boa tiver saúde, doente, vai né, trazer problema. inflamado, sangrando, a gente leva tanto a perda do dente como de outras funções na área mastigatória. E ali a gente pode ver. A gente faz questão de mostrar, gente, porque você pode se identificar com alguma dessas imagens aí e tem que procurar um profissional, né, doutor Itamar? Sim, sim. Qualquer profissional dentista está apto a fazer uma avaliação disso. Talvez não a biópsia em si, mas ele vai estar vendo uma alteração. Ou Essa fazendo alteração é muito né? importante, sabe? É muito importante ver a alteração. Volta essa foto aí, por favor, Jadel. Ali temos uma bolha ali, uma inflamação. Não é bem uma bolha, ali é um nódulozinho, né? Uma gengiva, uma hiperplasia, um tecido crescido. Se você apalpá-lo, ele é endurecido. Né? Entendi. Está relacionado também ao processo gengival de placa bacteriana. Por incrível que pareça, não é um câncer, mas é uma placa bacteriana. Mas é aquela lesão branca, por exemplo, não é a lesão que a gente fica mais atento, que é uma lesão que pode se tornar um câncer. Se for um paciente fumante, por exemplo, ou faz uso de algum tipo de droga cáustica, uma droga que fica em contato com a boca, muito tempo, pode desenvolver ali um câncer. O senhor falou há um tempo atrás sobre a questão das bebidas destiladas, elas também são... Sim, o destilado ele é muito agressivo, né? Pela própria quantidade alcoólica, né? O teor alcoólico local, tópico, em cima da mucosa, ele altera, faz alteração celular e causa o câncer. Agora, no serviço público, as pessoas que chegam com esse tipo de problema ali, como é que faz? Você tem esses tratamentos? Cláudio, você sabe que nós temos hoje, Linhares tem, graças a Deus, hoje temos uma referência para isso. Né? A gente criou em 2006 uma referência para isso, um centro diagnóstico para câncer de boca. Né? Claro, a gente não faz só isso, a gente faz as benignas também, as lesões benignas, né? De tudo que está em volta do dente. A gente só não trata ali dente. A gente trata tudo menos dente. Né? Mas assim, a ideia é rastrear esse câncer precocemente, né? Mandar as pessoas se tratarem do câncer no oncologista, mas em fase inicial. Ou seja, porque a chance de sobrevida é extremamente grande. O quanto antes melhor, Sim, né? agora com alterações aí, que tem algumas fotos que a gente preferiu não pôr, mas quando tem estágio que não tem mais como cuidar daquele paciente, porque ele vai a óbito com certeza. Bacana. Os três profissionais aqui, gente, são professores também universitários, né? O doutor Luiz Fernando, inclusive, daqui a pouco tem aula, né, na Faculdade de Pitágoras. A gente tem aqui um curso agora de odontologia. Odontologia, né? Aliás, está indo de vento em popa, tem amigos, né, que fazem esse curso. É importante ampliar, até porque a demanda é cada vez maior, né, doutor Luiz Fernando? A demanda é crescente, né? A demanda em si, nós vemos a necessidade da população é muito grande ainda para o atendimento na nossa área. A gente acha muitas vezes, tem muito odontólogo, muito dentista, mas a população em si, ela não vê dessa forma. Ela vê que ainda não chega, em alguns pontos, ainda não chega o atendimento para a população. Então lógico que a gente tem que ter um foco na qualidade, e não só na qualidade da formação, para termos, no decorrer desses profissionais se formando, manter uma qualidade de atendimento odontológico para a população. Isso é muito importante. Como é que tem sido lá, doutora Gilmara, passar esse conhecimento, essa bagagem que vocês têm para os novos, né, os acadêmicos, que daqui a pouco serão cirurgiões dentistas? É muito enriquecedor. Nós temos assim, a oportunidade de ver jovens se instruindo, tendo conhecimento técnico, implementando nas clínicas integradas, que são os locais onde nós trabalhamos, fazendo estágios junto à população, nos atendimentos nas unidades de saúde, para ter conhecimento também, né, diretamente nas questões bucais do próprio local e aprender tecnicamente. Isso é muito legal, muito bom. Ver a gente passar o nosso conhecimento, toda a bagagem que nós temos ao longo desses 20 e tantos anos, né? Para eles, isso é muito bom. Bacana, precisa, né, formar cada vez mais profissionais, né, gente? Bom, você pode continuar mandando mensagens, 996224547 é o nosso WhatsApp. Você pode deixar aí sua pergunta, né? Se tiver alguma dúvida, está com algum problema aí de saúde bucal, pode mandar a dúvida aqui e que a gente passa para os nossos especialistas. Doutor Luiz Fernando, falando um pouquinho sobre os traumas de face, né? O bucomaxilofacial atua exatamente nessa questão, né? Os traumas faciais de modo geral, né? O que a gente pode pontuar com relação a esse assunto aí? Nós temos visto com um grande número de violência
urbana, o trânsito e, além de tudo, nós vemos a presença da BR, né, Os acidentes, né? Passando pelo nosso município, nós temos uma casuística grande de acidentes automobilísticos, motociclísticos e agressão física, que é também uma grande demanda de trauma de face. No trauma de face nós podemos ter desde um simples fratura de nariz até um politraumatizado que fratura todos os ossos da face. Nossa. Num acidente de um impacto maior, né? Até mesmo armas de fogo, arma branca. Então nós temos uma casuística muito grande no norte do nosso estado. Pois é, aliás, as estatísticas mostram, né, que o número de acidentes é altíssimo, inclusive nos bairros. Eu não sabia, o número de acidentes dentro dos bairros é muito maior do que na BR, inclusive, né, Itamar? E envolvendo motociclistas. E geralmente esses impactos eles trazem traumas severos, né? Sim. E aí, às vezes, eu imagino que não é uma coisa muito simples, né? Você reconstruir, trazer toda aquela questão harmônica também, né? Além do funcionamento facial, né? da boca, o maxilar e tudo mais, devolver ao cidadão a questão estética também é um desafio enorme, né? Sim, é um grande desafio. O cartão de visita do ser humano, né, é a face. E quando se mexe com trauma de face, e como todo trauma, o mínimo que seja de sequela ele vai deixar. Mesmo bem tratado, ele vai deixar o mínimo de sequela. Então nós temos, lógico, acessos específicos, né, incisões, acessos para chegar no local da fratura do osso, né? A grande maioria a gente busca por dentro da boca esses acessos, essas incisões, né, para chegar na fratura. Mas nós temos algumas que são áreas aparentes, que toda uma técnica refinada para tentar deixar o mínimo possível de cicatriz. Ou seja, por mais que nós tenhamos aí os profissionais da medicina também que atuam com a questão da cirurgia estética lá de fora aqui, né, na parte externa, o profissional dentista precisa estar junto ali para ajudar nessa questão da reconstrução facial. Isso eu estou falando de problemas de face, acidentes e tal. Na verdade, não precisa estar junto. Nós trabalhamos... O que o cirurgião precisa é ter um anestesista, que é o médico. O restante todo é feito por cirurgião dentistas, bucomaxilos. Nós não... Reconstruindo essa na parte equipe, óssea. lógico, dependendo. Um trauma que associa um trauma do encéfalo, aí precisa de um neurocirurgião. Exato. Um trauma de globo ocular, lógico, nós vamos precisar de um oftalmo. Mas fraturas de face é todo tratado pelo cirurgião dentista. Bacana, olha que evolução que nós estamos experimentando. A órbita, o Todo nariz, as malares, todo com osso e tecidos moles. Tecido mole também. Que interessante. A reconstrução é bem... E hoje é algo comum para nós aqui. Nós temos essas cirurgias, são feitas em Linhares. Nós temos 2 hospitais de referência de trauma no estado, que é o Jaime dos Santos Neves e o São Lucas, os 2 em Vitória. Certo. Infelizmente aqui no norte ainda não tem um hospital de referência. Nós tivemos, né? Mas hoje não. Tá, esses pacientes, então, são os mais graves, eu imagino, são encaminhados para Vitória. Vitória e Colatina, por enquanto. também. Eles são recebidos aqui, né, no hospital, né, no hospital geral, aí é estabilizado e a partir daí sim encaminhado para serviço de referência bucomaxilo no estado. Isso assim, nos alegra muito, porque se a gente for voltar poucos anos atrás, 20, 30 anos, isso era algo impensável, né? A pessoa ficava com uma deformidade facial e aquilo era um problema eterno, né? Sim. As bicicletas também hoje nós estamos aumentando, tá? Gente, tome muito cuidado com o ciclismo, né? Os atropelamentos, está aumentando, tá? Capacete, protetor bucal. Porque fica, né? Não são só as motos. Mas né? elas estão mais velozes hoje, as Por bicicletas, isso, por isso. Estão tão velozes que estão causando acidentes quase muito graves. Pois é, daí os cuidados que se deve ter, né, gente? A medicina avançou, os tratamentos avançaram, mas é preciso tomar alguns cuidados. Bom, o papo está muito legal, nós vamos para um rápido intervalo, é o primeiro intervalo do nosso bate-papo da 6 de hoje, nesse primeiro bloco falando um pouquinho sobre essas especialidades. Daqui a pouco a gente retorna, tocando em frente o assunto de hoje, saúde bucal, no bate-papo de hoje. Até já. Já voltamos com o bate-papo das 6 hoje, falando sobre saúde bucal, viu? Ficaram assustados aí com as fotos, mas não é para assustar não, gente, é para tomar providência, né? Se estiver precisando fazer aquela visita ao dentista, vai rapidinho fazer aquela avaliação
e se tiver com algum probleminha, um caroço, uma ferida, como disse o doutor Itamar, e claro, aquela visita periódica que é necessária, né, para a questão da saúde bucal. Gente, voltando aqui, tem uma pergunta de um telespectador, ele falando se um tratamento de canal poderia levar, né, aqui é uma questão hipotética, a desenvolver um câncer de boca. Doutor Itamar, isso tem alguma relação? Não diretamente, né? O que pode causar, assim, são as infecções sistêmicas a partir daí. Sistêmica, que a gente fala, bactérias que se alojam, bactérias da boca que vão se alojar em outras áreas do corpo, né? Vai ocorrer pela corrente sanguínea e vão se alojar em alguns espaços, por exemplo, no coração. Aí nós podemos ter, por exemplo, uma endocardite bacteriana, podemos ter algum foco infeccioso em ossos, em regiões de articulações, e aí desenvolver talvez um reumatismo, alguma coisa nesse sentido, né? Os atletas têm muito medo dos focos dentários, tanto é que é obrigatório ter também uma especialidade odontológica da odontologia dos esportes, porque eles são muito sujeitos a rompimentos, não é? A distensões, e aí eles não podem ter foco dentário por conta disso. Imagina, eles vivem disso. Ganham a vida trabalhando como esportistas, não é? Então precisam ter cuidado com a saúde bucal nesse sentido. É uma preocupação, mas enfim, né? Agora, o senhor estava dizendo que a questão do câncer de boca é causada muitas vezes por essas lesões sistêmicas, né? Essas constantes, né? Não sistêmicas, lesões constantes locais. Não é? Exato. Então aquela prótese, não tem aquela prótese de estimação, aquele rote todo capenga, que o cara tá com a metade do lado, já aquilo fica ali roçando, aquele dente cariado que tá lá de estimação, aquela pontinha roçando na língua, roçando, aí sim, esses aquela mordiscada que não para de morder, né? O hábito vicioso de ficar mordiscando, a prótese que está desadaptada, né? A dentadura que não está soltando e caindo, ele tem ela como estimação e não troca, não melhora. É muito parecido com o trauma do cigarro, né? O que acontece? A nicotina em contato com a mucosa, ela vai alterando, todo dia uma agressão ali. O álcool, a mesma coisa, a bebida destilada. É cumulativo, né? Isso, ela está toda hora agredindo. Né? As drogas né? bucais, né? Essas drogas sublinguais, elas agridem uma agressão química. É uma agressão química. E essa agressão química que faz todo dia, constante, de baixa intensidade, ele não tem dor, não sente dor de imediato, acaba causando câncer. Assim como a prótese mal adaptada, o dentinho de estimação ali que a pessoa está guardando de repente. As infecções bacterianas também, né, nos controles de cuidado, de limpeza bucal, as raspagens que são feitas nos consultórios, tá vendo? Áreas gengivais muito vermelhas, sangrantes. Você pode explicar, esse problema aí tem uma retração gengival ali, né? Isso, a gengiva, ela foi retraída, né? Parece que o dente está grande, mas na verdade é a gengiva que retraiu por conta da infecção, da inflamação ocorrida no local. Normalmente por dificuldade de controle de placa, de controlar a higienização naquele local. Ali não está perdido somente a parte gengival, mas também a parte óssea, que são estruturas que dão sustentação para o dente, né? Ligamento. É o mesmo que ocorre nesse mesmo local, e ali ainda tem uma bifração, né? Que é um desgaste da área dental, que pode ocorrer por má oclusão, por falta dos dentes lisinhos, por dificuldade de encaixe dos dentes, por perdas de dentes, extrações inadequadas, sem substituição por uma prótese ou um implante. Então, os dentes mudam de posição, a pessoa morde de maneira diferente, vai engolir de maneira diferente, vai falar de maneira diferente. E aí vem desencadeando uma série de problemas. E ali também tinha uma manchinha, né? E tinha uma manchinha branca que também... Essa manchinha branca é bom ficar de olho, né? Ela é suspeita. Agora, tem uma questão do autoexame também da boca, né? É possível se em casa ali dar uma olhadinha no espelho? Cláudio, eu falo o seguinte... Não adianta de nada. Não adianta, porque como eu digo, a gente tem que se conhecer, ver que está normal, ver que aquilo não estava ali, para procurar. Então, eu acho que o autoexame, sim, é bem-vindo, não é? Pode não ser o resolutivo, mas é bem-vindo, né? Assim como você se olhar o corpo como todo. É a mesma coisa do exame de mama, né? Não é?
a palpação da mama para se descobrir aquele caroço, porque quando que o médico vai ver isso? Né? Se você não perceber em você e buscar o profissional para avaliar aquilo, ele não vai ter como chegar a um diagnóstico. A mesma coisa é a boca, ele precisa abrir a boca, se olhar no espelho de vez em quando, pelo menos uma vez a cada 15 dias, abrir a boca, olhar a garganta, a língua, levantar a língua, puxar a boca, com luz, né? Para ver como está por dentro. A pessoa precisa se olhar, assim como você olha a sua genitália para ver se está tudo ok, a mesma coisa é a boca. Ela precisa ter intimidade com a boca, né? Intimidade consigo. Doutor Luiz Fernando, a gente falou de tudo isso, mas a questão da higiene bucal é primordial nesse aspecto também, né? Com certeza, é uma somatória de fatores. Você pega um paciente que já tem uma predisposição para uma lesão, associado a uma agressão dioturna, o cigarro, o álcool, e a má higiene. É um fator que, associado a esse... para a doença periodontal e para a cárie, a má higiene é primordial. O paciente não ter uma boa higiene é primordial para ele ter cárie e doença periodontal. Mas também no câncer de boca ou nas lesões benignas de boca também, todo o local mal higienizado, você vai ter uma facilidade de adentrar micro-organismos que não são bons para aquele local. Pois é, e às vezes muito se negligencia isso também, né? Porque assim, a boca ela tem uma importância enorme, onde passa ali os alimentos, tudo é processado e é preciso fazer essa... É verdade. Uma coisa que a gente precisa tocar também no tema é a halitose, né? O hálito, não é? Hoje a gente quer falar mais de perto, a gente quer estar perto das pessoas. E isso é um fator extremamente importante social. Para se colocar bem socialmente, você tem que estar, né? Não é só esteticamente, os dentes bonitos, não é? A face bonita, uma boa maquiagem, mas também a pessoa tem que falar, não ter um hálito ruim. Até para isso tem tratamento. Tem, e é dentista quem faz é isso. Não é uma coisa, às vezes uma consulta corriqueira, o dentista faz isso e te põe melhor socialmente. Aquela pessoa se posiciona no mercado de trabalho melhor, ela se posiciona na vida melhor, não é? Não é só uma questão de fazer uma fachada bonita, não é? Uma maquiagem bonita, assim como a doutora está aqui, mas pensar também no que interno, como é que isso está. Né? E como você falou bem, um alimento, não é? Imagina, passar por uma boca cheia de bactéria, uma boca que não está em condições adequadas, como é que qualidade chegará a esse alimento nosso, né? Já que é primordial para a vida. A maior dificuldade das pessoas é que elas procuram o tratamento, procuram o profissional somente quando tem dor. E esse é o maior problema. A mania de nós, brasileiros, não sei, mas enfim. A prevenção, ela traz isso para a gente em qualquer área da saúde, mas principalmente na questão bucal, a gente pode identificar lesões iniciais, situações que são reversíveis ainda no início de um tratamento, como inclusive as perdas dentárias causadas por essas doenças, as 3 maiores doenças, né? Que seriam a cárie, a doença periodontal, das gengivas, né, e osso, e o câncer bucal. Se você tem o hábito de frequentar o dentista, de se autoavaliar, de procurar esses tratamentos, você pode ter um resultado muito mais favorável de qualquer doença, não esperar ter dor para se tratar, né? Dor ninguém merece, né? A dor, eu digo, quando chega na dor, né, Cláudio? É porque a coisa não está muito boa, né? Já está quase que no fim. Aí a situação é grave. É a mesma coisa do câncer, quando dói, é porque já está no fim. Tem uma pergunta aqui, eu passo para qualquer um dos 3. Boa noite, é de Pontal do Ipiranga, sou morador do Pontal, gostaria de saber por que minha língua apresenta afta sempre, né? Será que é a água que bebo? Enfim, a pergunta, ele está sempre com afta na língua. O que pode ser isso, gente? Assim? As lesões aftosas, elas estão relacionadas, elas são multifatorial. Existem vários problemas que podem estar relacionados às questões de hábito. Então, tem que haver uma avaliação pelo profissional. Podem ser questões de acidez local, da saliva muito ácida, do tipo de alimentação, de problemas que são relacionados a outras áreas do corpo, tanto desde o estresse, né, do nível de estresse da pessoa até das questões autoimunes, né, se tem doenças relacionadas, hormônios, situações hormonais. Então, precisa ser feita uma avaliação integral. A gente não separa
né, as reações do corpo de maneira separada. Apesar de nós olharmos isso em especialidades, o corpo humano precisa ser avaliado como um todo, né? Então é importante que vá um profissional para se avaliar, e há tratamentos específicos também para essas lesões afetosas, desde laser terapia até medicações e tratamentos. Em linhas gerais, a afta na boca, assim, de maneira permanente, tem um problema aí, né? Tem algo existe alguma situação que precisa ser investigada. Doutor Fernando, tem uma outra pergunta, Luiz Fernando. Sim. Outra perguntinha, de repente, responder aqui e tirar uma dúvida. Uma pessoa com problemas, né, de saúde, problemas na boca, secreções, é perigoso ficar em repartições hospitalares, corredores, principalmente em recepção? Eu acredito que é no sentido de pegar alguma infecção. Ele coloca na questão de secreções? Na verdade, nós acreditamos que uma pessoa imunodeprimida, ela pode ter uma facilidade maior de ser acometida por infecções. Se ela tiver com a imunidade. Com a imunidade baixa. Agora, baixa, né? Essa secreção que eu não consegui entender o âmbito da secreção. Se é secreção purulenta, se é secreção, se ela está pensando em saliva. Mas, enfim, é possível se pegar uma infecção dentro desses ambientes que a gente citou aqui, né? Um ambiente hospitalar, por exemplo. Alguém tem que estar com a imunidade baixa para que isso aconteça. Nós sabemos que, lógico, que um ambiente hospitalar é um ambiente potencialmente contaminado pela presença de pacientes, né? Mas, em si, nosso organismo tem uma boa resistência. Um organismo saudável tem uma boa defesa, uma boa resistência. E aos processos de biossegurança, né? Se você trabalha dentro de um ambiente hospitalar, existe toda a segurança, né? Os processos de biossegurança, de lavagem de mão, o uso de máscaras e situações para evitar contaminação. Tem todo um protocolo, tem todo um protocolo. Então, assim, o maior problema das contaminações, das infecções bacterianas, principalmente na região bucal, estão ligadas, assim, a saliva, outras, né? Às vezes um simples soprar da colherzinha do neném, você leva bactérias, né, bucais para aquela área da criança, contamina, o beijo, né, hepatite. A hepatite, lesões, situações de doenças que você pode serem transmissíveis, sim, pela saliva. A importância da saúde bucal, fundamental, né? Vamos falar de estética também. Nós temos aí o caso tem um outro nome, chamado de butolínica, né? Aquela questão das aplicações. Toxina butolínica, né? Que são os preenchedores faciais, dando ali um contorno bacana. Um procedimento que tem sido muito utilizado pelas pessoas, né? Melhorando o aspecto, né? A harmonia facial, e que o profissional dentista está muito bem habilitado para isso, tem sido feito, né? Hoje em dia. Hoje nós temos uma gama de procedimentos que podem ser executados dentro da odontologia, né, baseados em evidência científica, e já é usado na medicina em vários tratamentos. A odontologia já usa as toxinas botulínicas como tratamento de dores orofaciais, né, as dores musculares, dores de cabeça, dores nas dificuldades de abertura de boca, sorriso gengival. Tem até umas fotos aí que a gente já trata. Também pacientes com a questão estética, né? O sorriso gengival, ali a foto de cima ali. Sim, é o antes e o tá depois. Muito aparente, esteticamente não tem uma harmonia com a face, porque a gente não pôde trazer a foto inteira do paciente, mas se você vê proporções, né? E esteticamente existem proporções. Entendi. E o sorriso ele traz uma harmonia. O paciente tem uma satisfação em sorrir, e quando aparece às vezes muita gengiva, eles têm esse aspecto que são intervenções com toxina botulínica que são fáceis, rápidas de serem resolvidas. Esse é um segundo caso que já não foi resolvido somente tem um sorriso gengival, mas uma discrepância, né, umas alturas dentárias aparecendo mais gengiva, menos gengiva, e aí foi usado uma técnica cirúrgica, invasiva, né, mas também com uma imagem digital. Isso aí é um resultado. É um resultado já no provisório, né, mudando o sorriso do paciente. E esse também foi, além dos procedimentos cirúrgicos
estéticos de prótese também foram usados toxina botulínica. Esse não. Esse terceiro já foi só cirúrgico mesmo, foi uma plastia, né, uma plástica gengival usada no paciente. Imediato, né? Interessante. Pós-cirúrgico imediato. É o pós-cirúrgico imediato. Ele está bem vermelhinho porque foi no mesmo dia. Mas Imediato. aí, naturalmente, esse aspecto. Esse aí já é de um homem, tá vendo? Num caso de reabilitação oral, onde foi feito implantes, situações, né? O paciente tinha prótese que soltava muito, dentadura que solta, né? Então os implantes mantiveram eles rígidos, mas ainda assim a estética dele não estava satisfatória. Ele reclamava de aparecer muita gengiva, que ele gostaria de um sorriso mais jovial, né? Um sorriso que apareça menos gengiva. E foi feito toxina. Possível. Foi possível por causa da toxina botulínica. Que maravilha, hein? O céu é o limite, né? Tem os preenchedores também, Os preenchedores. não é? Ácidos e próteses que se coloca internamente dentro, né? Cirurgicamente, obviamente. Mas que dá um resultado muito diferente. Né? Isso traz traz transformação na face como um todo, né? rejuvenescimento também, né? E desses aspectos. A população quer estética, né? Quer também estar bem consigo mesmo, sem dúvida, né? né? E Facilitando a vida, né? Eu digo que Mudando a autoestima. A odontologia moderna, ela traz transformação social, na verdade. Verdade. Nós hoje estamos prontos para atender os ciclos de vida das pessoas, não é? Mas de forma integral, mas trazendo transformação social. Porque a autoestima é tudo. Como o doutor Luiz falou, né, sobre a face ser o cartão de visita da pessoa, né? Você imagina essa face muito mais harmônica, né? Quem não quer ter uma face bastante harmônica e transformação social pela odontologia. Tá vendo, gente? Devolvendo saúde, bem-estar, sociabilidade, né? Beleza também, né? Beleza. Quem não Por quer que ficar não? bonito, Beleza, né? É isso aí. Olha, mais um rápido intervalo. O Bate-Papo das 6 retorna daqui a pouquinho, trazendo mais alguns assuntos aqui no nosso último bloco de hoje, falando sobre saúde bucal e aí, claro, todo o contexto relacionado ao trabalho, né, que os cirurgiões dentistas realizam, as diversas especialidades e as ferramentas que têm sido usadas hoje para melhorar a vida de todos nós. Bate-Papo das 6 retorna já já. Estamos de volta com o Bate-Papo da 6 de hoje, falando sobre saúde bucal, saúde da boca. Gente, amanhã é o dia do dentista, né? Falando com eles aqui, a gente batendo papo. Nesta sexta-feira, dia 25 de outubro, é o dia do dentista. E aqui recebendo esses 3 profissionais, a gente quer cumprimentar todos vocês, né, que atuam nessa área, são profissionais dessa área. Vocês são muito importantes. Deus abençoe os dentistas, porque eles têm uma função social, função de saúde muito importante na nossa sociedade de hoje. Amém. A gente falando de estética, né, tem a questão das lentes de contato hoje, que estão se usando muito, né? Qual a visão de vocês nesse aspecto? Melhorar essa questão da aparência dental? O que vocês podem falar sobre esse assunto também? A gente... É bem controverso. Tem que ser bem indicado. Tem que ser bem indicado. Tudo bem indicado não tem problema. A busca desenfreada pela estética pode gerar alguns problemas se você não for avaliado por um bom profissional, um profissional que saiba te indicar o tratamento adequado. Porque muitas vezes o paciente ele deseja a estética, mas ele está com um problema funcional, a coisa não está funcionando bem. Ele precisa, então, ter outras áreas até ele chegar nessa questão estética. Então, tudo bem indicado, não faz mal. E a lente de contato, ela veio mesmo para ficar, a gente tem evoluído muito nos trabalhos de prótese, né, que é essa área, nos materiais que são usados, a resistência, e usando muito tratamentos digitalizados com scanner. Então, hoje, as coisas estão mais fáceis também, né, para serem mais rápidas. Mas para cada questão, a indicação tem que avaliar. Tem que se avaliar, principalmente a questão funcional, né? Porque só ficar bonito não adianta, tem que ter um... Gente, eu vou falar com o Dr. Luiz Fernando sobre um outro assunto com relação às cirurgias de face, mas antes disso tem uma pergunta aqui, Dr. Itamar.
Nossa, não vou nem passar o nome dela não. Está perguntando o seguinte, vamos ver, pode ser a dúvida de muita gente. Já tive episódios de herpes bucal, que foi tratada com laser terapia. Hoje eu sinto muita dor ao abrir a boca. O tratamento com laser também pode ser indicado? Para dor? Sim. Depende da região, sim, da face. Eu não sei que dor. A dor é por causa da herpes que ela teve, ou por causa dos tratamentos de laser. Ela já tive episódio de herpes, foi tratado com laser terapia e hoje sinto muita dor ao abrir a boca. Ah, sim. Então, Dor Dor articular. articular, sim, totalmente indicado. Não é? É até bom que se faça um tratamento desse tipo, evitar as medicações. Porque a pessoa, quando está com dor articular, utiliza muita medicação. A dor articular é ao abrir a boca. Abrir e fechar. Dor nessa região de face, de queixo e na região próximo ao ouvido. Não é? Às vezes até estalidos, entupimento do ouvido, não só dor propriamente dita. Dores de cabeça constante. Olha só. O laser, ele vai ajudar nisso, vai ser um coadjuvante, mas precisa ser avaliado a intensidade, não é? Os episódios, quais os momentos, não é? E as mulheres têm mais predisposição, na verdade. Uma mulher que mandou essa pergunta. Em geral, as mulheres têm um pouco mais de predisposição, né? Mas está relacionado também a fator estresse, a bruxismo, reabilitações inadequadas, não é? Exatamente. De repente, colocar uma lente de contato e mexer nessa articulação, na mordida, né? No encostar desses dentes pode causar Pode isso. ser que tá Então, causando. assim, precisa ver se o laser só vai resolver, né? Precisa talvez até fazer um tratamento ortodôntico, uma movimentação dentária, enfim, são vários recursos, não é? O laser, Mas o laser ajuda. A laser terapia tratamento da cauda. ele é um dos tratamentos, mas existem vários, inclusive outros. a toxina botulínica. Olha também. aí, tá vendo? Está respondida a nossa telespectadora. Doutor Luiz Fernando, a gente falando aqui das cirurgias, falamos muito de traumas, né, de pessoas acidentadas e tudo mais. Agora, há também casos em que ela é indicada para correção. Às vezes a pessoa nasceu, né, ou desenvolveu ao longo da sua vida uma deformidade, uma deformação do rosto, em que ela também entra essas cirurgias? Sim, é uma área bem específica da cirurgia bucomaxilofacial, que é as chamadas cirurgias ortognáticas. Associado a um tratamento ortodôntico, o aparelho, né, nós podemos trazer uma melhora não só do encaixe dos dentes, mas também uma melhora respiratória e uma melhora estética da face do paciente. Naturalmente, a estética deve vir em último lugar nessa escala de importância. Para o paciente, muitas vezes, vem em primeiro lugar. Para o profissional, lógico que nós avaliamos sim, mas a função é primordial. Doutor Itamar, eu imagino que, inclusive, até na faculdade, nós temos agora um curso de odontologia aqui no município de Linhares, e aí vem a questão ética também, que eu acho que é fundamental nesse contexto, né? De incutir mesmo nos acadêmicos a importância disso, porque às vezes o paciente chega lá querendo resolver o problema, ficar bonito da noite para o dia, mas não é só isso, né? Tem todo o limite é a ética, né? Que é o que margeia toda a dimensão de função de trabalho do ser humano, né? A gente tem que estar sempre pautado na ética, não é? Existem várias alternativas, não é? Claro, baseadas em evidências científicas de tratamento, mas tomar muito cuidado, não é? Com esta indicação. É por isso que os colegas muito felizmente falou sobre a questão da lente de contato. Ela é muito bem indicada, não tem nenhum problema. Qual o problema de ficar mais bonito? Não há nenhum problema. Mas para quem e como é que recebe isso? Qual o momento de receber? Como é que está essa, né, a saúde bucal dessa pessoa? Funcionalidade. Tá? Então a gente tem que pautar sempre na ética. E esse é um desafio muito grande mesmo. Para a gente lá como professores, está passando isso para eles. Muito mais isso do que propriamente técnicas. Porque técnicas todos os dias elas avançam. Eles vão ter tempo na vida de aprender. Mas talvez o processo de indicação das técnicas é que tem que estar pautado em ética, e a gente está sempre pautando isso no ensinar, né? Qual o seu limite, não é? O limite ético disso, não é? Eu vou fazer pensando no meu bolso, vou fazer pensando no bem-estar do paciente, vou fazer aquilo, né? Fazer o bem, eu acho que fazer o bem da vida, sem né? pensar, né? Que nunca fazendo mal, não é só fazer o bem, mas fazendo o bem, mas sem fazer mal, não é? Fazer a estética, ok? Vou resolver um problema de hoje.
mas eu estou fazendo mal, sabendo que vai fazer o mal, isso eu não posso. A gente chama isso Eu na tenho que ter esse odontologia limite. de processos iatrogênicos. É um Isso. nome meio estranho, mas, Mas a gente tem que solucionar os problemas, ser resolutivos, mas não causar outros problemas. Então, por isso que a importância da indicação correta do tratamento. E abre um leque muito grande. Na área da saúde, no geral, nós temos que pensar que nós somos seres humanos tratando de seres humanos. Então nós temos que pensar que eu não faria em um paciente meu o que eu não gostaria que fizesse em mim. Entendeu? Essa é a pauta da nossa vida na ética. Em tudo, né? Não quer para os outros aquilo que a gente não quer para a gente. Tem uma pergunta aqui, doutora Gilmara, a pessoa perguntando quais especialidades e tratamentos disponíveis para a população na faculdade. Aí já é o serviço social da faculdade. Tem algum? Sim, nós algum atendemos juntamente com os alunos, né, as partes de clínica odontológica nas áreas de cirurgia, de exodontias, extrações, nas partes de tratamento dentário restaurador, também odontopediatria, próteses. Né? Olha que bacana. Então, os alunos eles vão passar por todas as áreas de especialidades e nós temos também esses atendimentos clínicos diretamente com o paciente. Bacana. Informações, Gratuito. acredito que na portaria da Faculdade Pitágoras, gratuito. Né? E gratuito para a comunidade. A questão social também aí, né? Que eu acho que é importante. Trabalhamos com ações sociais junto às comunidades da cidade, junto com os eventos promovidos pelas entidades em áreas, levando promoção de saúde bucal, orientação, de escovação, distribuição de kits de higiene. E isso tem sido em parceria com a em parceria com a prefeitura, com o SUS. Isso a gente tem feito muito junto com os alunos. Que bacana, gente, esse bate-papo de hoje, falando sobre saúde bucal. Nosso tempo está terminando, infelizmente. O assunto rendeu bastante. Espero que tenha tirado as dúvidas de muita gente aí e sentiu, né, que está precisando voltar ao dentista, aquela visita periódica. Não perca tempo, vá o quanto antes. É muito importante, né? A saúde da boca está relacionada também ao bom funcionamento dos nossos órgãos, inclusive, o sistema digestivo e tudo mais. Quero agradecer a presença de todos vocês aqui e assim homenagear todos os profissionais dentistas, porque nesse dia 25 é o dia do dentista. Doutor Luiz Fernando, obrigado pela presença, né? Nós que agradecemos a oportunidade de estar mais uma vez mostrando a importância da nossa profissão para toda a sociedade. Como toda profissão tem a sua importância. Eu vejo assim, na área da saúde, mais importante ainda, voltando naquele tema de tratar um ser humano com dignidade. Bacana, muito bacana. Doutora Gilmara, obrigado pela participação, pelos conhecimentos trazidos aqui para a nossa comunidade. Nós que agradecemos, muito bom estar aqui, conte conosco em todos os âmbitos da nossa... na faculdade, com os nossos alunos, estamos às ordens, um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada. Obrigado, doutor Itamar, valeu, obrigado pela presença. Eu que agradeço, sempre Cláudio, mas deixa eu dar meu recadinho em relação a Polônia, falar em estética, em trabalho estético, odontologia, né? Você sabe que eu sou voluntário de Dentista do Bem. Nós teremos um evento agora em novembro, não é? E a Polônias do Bem é um projeto extremamente importante, que é tratar de mulheres vítimas de agressão. Né? Agressão doméstica, né? É uma agressão de gênero e a gente faz esse cuidado. Assim, quando a gente fala assim, a extensão que a odontologia tem do ponto de vista social, a gente também não é só profissional, a gente também é voluntário em muito trabalho. Sim. A gente faz muito cuidado gratuito sem olhar esse valor financeiro, né? E é importante a gente estar pautando essas coisas, não é? A Polônias do Bem é um projeto que hoje eu abraço, que é muito importante, e associado aí a alguns colegas voluntários aqui em Linhares. Muito bacana, alegria para nós, um belo serviço. A gente, inclusive, tinha até a questão da saúde bucal para a questão das grávidas, né? Que acabou não dando tempo, mas a gente vai ter outra oportunidade. A gente volta num outro momento para falar. Tem assim, rapidinho, algum cuidado especial para as mulheres que estão grávidas? Com relação à saúde o pré-natal odontológico, né? Tem até isso, importante. Pré-natal odontológico. Sim, as grávidas precisam de ter esse cuidado, porque
o bebê, a formação do bebê. Ali a gente tem uma imagem de uma lesão gengival que chama tumor gravídico. As grávidas têm... Grávida essa paciente? É, grávida. Olha e ela só. teve esse crescimento, esse inchaço. Então, assim, essas situações, elas previnem, né, infecções até que podem... que saem da questão da cavidade bucal. E pode afetar o bebê. Pode afetar o Gente, bebê. que Então, coisa, né? a alimentação da grávida... Tudo isso interfere, né, no paladar, no desenvolvimento dessa criança. Se ela fuma, então, se ela bebe, se tudo ela isso pode fuma, fazer tudo problema. isso, inclusive da sua saúde bucal. Nós vamos fazer um programa específico sobre saúde bucal para as grávidas. Né? Vai dar um bom tema. Bom Era muito tema. legal. Obrigado, viu, gente, pela presença. Nós Parabéns a todos agradecemos. vocês. Muito obrigada. Agradeço. E a todos os Pelos profissionais espectadores. dentistas de Linhares aí, todos vocês sintam-se abraçados pelo dia de vocês nesta sexta-feira, dia 25 de outubro. O Bate-Papo das 6 retorna com a reprise na manhã desta sexta e às 18 horas desta sexta-feira um novo programa. No domingo à tarde, a partir das 15 horas, a reprise de todos os programas veiculados ao longo da semana. Tenha uma excelente noite. TVC Linhares, seu canal local. Bate-Papo das 6. Oferecimento Unique. Seja Unique. O Unique está pronto para você morar e as primeiras casas já estão sendo construídas. Você e sua família têm um loteamento com segurança 24 horas e liberdade para seus filhos brincarem às margens da Ju-Paraná. O Unique tem localização privilegiada com benefícios, condições e valores que nenhum outro empreendimento da região oferece. Seu tempo é agora. Construa aqui o seu sonho com parcelas mensais a partir de R$ 2.900. Seja Unique.